Hoje a gente vai fazer uma lista diferente. Na verdade, é uma lista que já vem pronta com os 27 livros mais importantes do Brasil. Não, o livro mais importante de cada estado do Brasil. A lista não é minha, até porque eu acho que eu não teria capacidade para fazer uma lista tão perfeita dessas. Ela é feita pelo Brasil em Mapas, que é um site especializado em transformar dados em mapas visuais. Trabalhou perfeito, recomendo muito o Instagram deles. E desde já eu te agradeço porque você é meu aliado. Olha, não é fácil manter a literatura viva no Brasil, mas por sua causa a gente investe esse tempo para fazer esses vídeos. E eu só peço que você clique aqui em gostei e se inscreva no canal, que aí a gente troca leituras em futuro. Clicando em gostei, o YouTube sozinho espalha o vídeo para mais pessoas. E nós dois sabemos o quanto o brasileiro precisa ler, né? Fechou? Posso contar contigo? Outra coisa, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo qual livro dessa lista você já leu também e qual deles é o seu favorito. E se você discordar de algum livro da lista, não tem problema, comenta aqui embaixo qual livro você acha que é melhor no estado do que o que foi mencionado. Combinado? E o primeiro livro da lista é Galês, o Imperador do Acre, de Márcio de Souza. É a história da vida real de Luís Galvez, um aventureiro espanhol que em 1899 proclamou a independência do Acre e se auto-intitulou Imperador do Acre. A história mistura elementos reais com elementos ficcionais e dá uma pitadinha de exagero. Ou seja, ele pega uma situação real e dá uma exagerada para ficar mais divertido. Dois irmãos de Milton Ratum representam o estado do Amazonas. A história se passa no Amazonas e retrata a vida de dois irmãos gêmeos de família libanesa. Os dois irmãos vivem em pé de guerra, porque apesar de eles serem gêmeos, eles não poderiam ser mais diferentes. E para piorar, tem um triângulo amoroso. Ou seja, é um livro brasileiro aí para quem curte drama familiar. Galera, agora o representante do Maranhão é top 10 tranquilo. Luiz de Azevedo com O Cortiço. O livro retrata de forma realista a dura vida urbana de quem morava no Rio de Janeiro no século XIX. Não que seja fácil hoje em dia. O livro destaca a pobreza, a exploração e a desigualdade social. Assim, particularmente, eu acho um dos livros com uma das melhores construções de personagens já vistas na literatura brasileira. E eu vou parar de falar por aqui que eu já mostrei favoritismo, né? O livro de Roraima eu não conhecia, mas me deixou muito curioso. A Olhar do Garimpo, de Irene Macari. Desculpa porque talvez eu tenha falado o nome dela errado. O livro conta a história de Adria, uma menina que foi criada como menino. Naturalmente, quando ela cresce, ela assume a identidade de um homem chamado José. Ela se muda para a região da Amazônia, viaja por várias cidades, até chegar no garimpo de Rio Branco. O livro fala de muita coisa, mas o que ele destaca bastante é a vida difícil dos garimpeiros, a constante imigração indígena e a triste história das viúvas do garimpo. Agora chegou a hora da gente, bater palmas pro Ceará, porque o representante é Raquel de Queiroz, o 15. Na história tem um Bento igual eu, vaqueiro igual meu avô, mas o importante mesmo é a relação entre Vicente, o cabeça dura, com Conceição, uma moça puta, inteligente, amante de literatura. E todos esses personagens rumam em direção a um momento importante da economia do nosso país, das pessoas saindo da pobreza do sertão para trabalhar com extração de borracha. O representante de Rondônia é Diarui, do autor Antônio Cândido da Silva. Esse eu confesso que também não conhecia, mas achei muito maneiro porque conta conflito entre tribos indígenas no século XIX. É um livro histórico, cheio de locais reais e aborda um momento muito importante do assim chamado progresso brasileiro. Pelo que eu vi, é um livro cheio de treta, conflito, vingança. Eu coloquei na minha lista para ver mais tarde. Beira Rio, Beira Vida representa muito bem o estado do Piauí, livro escrito pelo Francisco Assis Brasil. O livro é a personagem Luísa contando para sua filha histórias da vida dela, de desilusões, de amores. Ele retrata muitos temas recorrentes do Brasil, como pobreza e como a falta de oportunidades pode acabar com o destino de qualquer pessoa. Rio Grande do Norte tem Câmara Cascudo com seus contos tradicionais do Brasil. O Câmara Cascudo, na minha opinião, fez o mesmo trabalho que os irmãos Grimm, só que aqui no Rio Grande do Norte. Juntou ali, várias histórias populares direto da boca do povo brasileiro. Esse livro é muito maneiro, eu recomendo demais ele. São 12 sessões com mais diversos temas de fábulas brasileiras. Vou pegar uma colinha aqui, para citar para vocês alguns dos temas dos contos desse livro. Contos de encantamento, adivinhação, etiológicos,
Demônio Logrado e mais 8 temas para você se divertir com as histórias do nosso folclore brasileiro. O livro escolhido para representar o Amapá é Cristais das Horas, do Manuel Bispo Correia. É um livro de poesias focado aí no cenário amapaense. Infelizmente é um livro que não tem muita informação na internet, então se você tem ele aí na sua casa, guarde bem, que é um tesouro nacional. Da Paraíba, um muito conhecido Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Será que eu falei o nome dele certo? Sim, o filme vem do livro e dispensa apresentação, né? É, na minha opinião, o teatro de cordel mais famoso para representar um drama nordestino brasileiro. João Grilo e Chicó, com as suas malandragens, sempre levando eles para situações cada vez mais extremas. A história é uma clara crítica à dificuldade da vida do pobre nordestino, que vive uma luta desigual contra os ricos, contra a polícia, até contra o diabo. Pernambuco, com Morte e Vida Severina, de João Cabral Neto. Eu também penso que é o poema mais conhecido do Brasil. É um livro que foca nos retirados nordestinos e no Severino, que é um cara que já deu de cara com a morte tantas vezes que ele percebeu que essa é a batalha mais cansativa da vida. E mesmo nesse cenário desolador, o nascimento de uma criança é o que dá esperanças pro Severino viver. Belém do Grão-Pará, de Dalcídio Jurandir. É um livro histórico também sobre a família Alcântara e sobre a vida em Belém da década de 20. A família em questão está decaindo socialmente, e aí meio que numa última tentativa eles se mudam para Ilha dos Marajós, que era conhecida como uma Ilha dos Ricaços. Porém a casa que eles vão morar é uma casa que está em ruínas, está sendo consumida pelos cupins, e é ali que eles vão tentar dar a volta por cima. Parece até enredo de filme de Hollywood, né? Salão do Mal de Amor vai representar o Tocantins. É um livro de poemas da Luiz Helena, focado em solidão, amor, saudade. Agora, distritamente o Nordeste não tá vindo potente, com mais esse clássico de peso na lista. De Alagoas, Vidas Secas de Graciliano Ramos. Novamente a história de retirantes, a busca de um lar, a busca de comida, de água. É a história de uma família com a cachorra-baleia em busca de uma vida melhor. Aproveita para ler o livro e assistir o filme, um filme de 1963, muito bom também, e tem aqui no YouTube. Em Sergipe temos Feijão de Cego, de Vladimir Souza. Esse também é um livro regionalista focado em contos sergipanos. As histórias retratam a vida na fazenda e o povo do interior. A Bahia tem um dos livros mais pesados dessa lista, Capitães de Areia, de Jorge Amado. Sim, amado por muitos brasileiros, publicado em 1937, é um dos livros brasileiros mais publicados em outros países, e mais uma história que retrata a pobreza de meninos abandonados nas ruas de Salvador. Também tem filme, né? Nunca assisti, mas dizem que é muito bom. O Distrito Federal também vai ter um representante nessa lista, e eu acho que é o cara mais conhecido dessa lista. Romance de uma Banda Imaginária, de Renato Russo. Sim, o mesmo vocalista da Legião Urbana. A história é de uma banda formada em Londres por vários astros já conhecidos da história do rock. A banda é inventada, passa do perrengue até o sucesso e, no final das contas, lembra até um pouco a jornada do próprio Legião Urbana. Goiás tem uma autora que tem um nome muito bonito, eu acho lindo o nome dela, Cora Coralini, nos Becos de Goiás. São 37 poemas sobre histórias, lendas e tradições brasileiras. O livro é conhecido por abordar como que era o humor feminino nos anos 60 e como que era a capital goiana naquela década. Mato Grosso vem com Manuel de Barros em Livros sobre Nada. Esse que é um dos livros mais vendidos e mais lidos do Brasil. É um livro curtinho que se propõe a falar sobre nada, mas enche o coração de qualquer leitor solitário. Agora a gente vai ter o único autor que pode ter 2 livros nessa lista. Manuel de Barros com O Meu Quintal é o Maior do Mundo. O autor pode ter 2 dos seus livros de poemas nessa lista porque o estado do Mato Grosso foi dividido em 2 só em 1977. E a Brasil em Mapas entrou num consenso de que ele é o maior autor dos 2 estados. Agora Minas Gerais tem um título pesadíssimo nessa lista. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Olha, esse é um dos livros para ter muito orgulho de ser brasileiro. A história se passa no sertão brasileiro e acompanha o Riobaldo e o seu bando de jagunços. E de todos os livros dessa lista sobre sertão, sinceramente, esse é o melhor. O Paraná tem Dalpo Trevisan com O Vampiro de Curitiba. É isso mesmo que você ouviu, um vampiro cafajeste em Curitiba
que adora virgens e prostitutas em fim de carreira. Apesar de ser uma fantasia, o livro tem como objetivo criticar a dura vida que toda mulher leva. O Rio de Janeiro tem o que é considerado por muitas pessoas e pela Brasil em Mapas a maior obra literária brasileira, Dom Casmurro de Machado de Assis. É um livro tão bom que eu conheço muita gente que não tem hábito de leitura e lembra com carinho de Bento e Capitu por causa de algum trabalho de escola. E recentemente Dom Casmurro virou um dos livros mais falados do Brasil porque uma influenciadora estrangeira leu e reconheceu a qualidade da obra com todos os méritos. E é muito bom ver um livro brasileiro sendo reconhecido como uma obra prima da literatura mundial. E o Espírito Santo também está muito bem representado com o Rubem Braga. E o Rubem Braga escreveu muitas obras durante a sua vida e vai se destacar por conta dessa coletânea com mais de 200 dos seus textos. Aqui tem história para todos os gostos, romances, poemas, conto. Quem levou o reconhecimento em São Paulo entre tantas obras foi As Meninas, de Lídia Fagundes Telles. Só eu acho o nome dessa mulher lindo. Se eu tivesse 2 filhas, ia ser Cora Coraline e Lídia Fagundes. É um desses livros escritos durante a ditadura e a autora usou 3 personagens para expor toda a hipocrisia do momento que a gente estava vivendo. E são 3 personagens assim muito diferentes, mas muito verossímeis. É um livro que tem romance, traição, política, tudo muito bem equilibrado e olha, é um livro que eu recomendo assim para todos os leitores brasileiros. Santa Catarina leva broquéis, de João Cruz e Souza. Também é um livro de poesia com 52 textos do autor, que é considerado o maior poeta de Santa Catarina. Agora, Rio Grande do Sul eu deixei por último, mas não é maldade, porque O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo é uma obra-prima brasileira. Não sou eu que estou falando. O Tempo e o Vento é considerado a melhor saga da literatura brasileira. O livro conta a própria história do Rio Grande do Sul, disputas de poder, intrigas, romance. O pessoal fala muito de Bernard Cornwell, né? Mas o Érico Veríssimo fez a mesma coisa, juntou vários fatos reais com fatos ficcionais e fez essa obra perfeita. Ufa, acho que eu nunca falei tanto nesse canal. O que você achou dessa lista? Quais desses que eu contei você pretende ler? Se você entrou nessa lista procurando a sua próxima leitura para fugir de uma ressaca literária, eu tenho uma notícia muito boa para você. A gente tem um vídeo aqui no canal para te ajudar a sair dessa condição tão dolorosa que aflige até os melhores leitores. Lembrando que o like é muito importante pra gente que faz conteúdo sobre livros. Eu quero muito continuar conversando com você no futuro, então se inscreve também no canal. Foi um prazer ter você aqui até o final do vídeo. Um abração e vamos todos juntos aí em prol da literatura brasileira. Tamo junto.